Imagina a seguinte situação. Pensa só, o J. Robert Oppenheimer, ele acaba de liderar o Projeto Manhattan. O cara que basicamente ajudou a construir a bomba atômica, né? Isso, exato. É um homem que, ele entende a própria estrutura da física, sabe? O tecido da realidade material como pouquíssimas pessoas no planeta. Com certeza, uma mente brilhante. E aí, num dia qualquer, simplesmente o alto escalão militar escolta ele até um hangar altamente vigiado. Uhum. As portas se abrem e, cara, apontam para um disco prateado perfeito, sem emendas, de uns 30 metros de diâmetro, Nossa. sem motor visível, zero fios elétricos e os painéis de controle supostamente operados por telepatia. Imagina a cabeça do Oppenheimer nessa hora. Pois é, e os militares olham para ele, o grande gênio da fissão nuclear, e basicamente dizem: Doutor, descobre como a gente liga isso. É o choque de paradigmas absoluto, né? É aquela colisão frontal entre a ciência humana do século XX e algo que, simplesmente não deveria existir. E é exatamente o registro dessa colisão que a gente vai destrinchar no nosso mergulho de hoje. Tô preparada para isso. Nós estamos, assim, abrindo uma verdadeira caixa de Pandora burocrática. Uma coleção de documentos incrivelmente detalhados, carimbados como ultra secreto. Ultra Top Secret de 1989. Isso mesmo. E que teriam vazado da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, a DIA. Os arquivos falam sobre o Projeto Aquarius e a famosa Operação Majestic 12, ou MJ-12. Aquele grupo clandestino que, na teoria, gerenciava a recuperação de OVNIs. Exatamente. E lidava diretamente com entidades biológicas extraterrestres. Mas olha, o que a gente quer fazer nessa nossa análise profunda não é ficar debatendo se os homenzinhos verdes eram reais ou não. Não, de jeito nenhum. O foco é outro. O nosso objetivo aqui é analisar a infraestrutura burocrática assustadora que esses relatórios descrevem. É observar aquela arrogância e até um certo desespero, né? De um governo tentando aplicar formulários, regulamentos e planilhas a visitantes intergalácticos. Cara, sim, é bizarro. E o que salta aos olhos quando a gente analisa esse material todo não é só o tema espetacular, é a linguagem. Uma linguagem fria, metódica, quase cirúrgica, sabe? Aham. A inteligência americana estava ali processando informações que, estilhaçavam a física tradicional e a biologia conhecida. E usando aquele tom tedioso de repartição pública. Exato! O mesmo tom que eles usariam para, aprovar o orçamento de manutenção de jipes militares. É surreal. E há um peso histórico muito grande nisso. Se esses documentos forem reais, ou mesmo se forem o exercício de desinformação mais elaborado da Guerra Fria, eles revelam como o Estado tenta digerir o impossível. Transformando o impossível em papelada. Basicamente isso. Ok, então vamos analisar isso. Porque antes da gente mergulhar em como os generais tentaram fazer diplomacia com seres de outro planeta, a gente precisa voltar ao evento caótico que forçou a criação do MJ-12. Precisamos olhar para julho de 1947. O infame incidente de Roswell, lá no Novo México. De acordo com um arquivo, não foi uma aterrissagem elegante, não. Longe disso. Foi uma cena de crime absurdamente bagunçada. Os relatórios descrevem um objeto acidentado, de cor meio amarelada ou parda, todo despedaçado. Uma confusão no deserto. E os militares encontraram destroços metálicos que se comportavam tipo papel alumínio, sabe? Mas que simplesmente não rasgavam nem amassavam permanentemente. Eles voltavam à forma original. E ainda tinha umas vigas espalhadas com símbolos gravados que lembravam hieróglifos egípcios. E olha, a complicação maior nem foi o material da nave em si. Não, pior que não. Os arquivos descrevem a recuperação de 4 corpos humanoides pequenos. Alguns deles teriam sido ejetados com a força do impacto. Uma cena brutal. E por ficarem expostos ali no deserto do Novo México, sob o sol, os relatórios afirmam com uma naturalidade espantosa que os corpos já estavam em estado de decomposição acelerada. Ou pior, né? Sim, ou já tinham sido atacados por predadores locais, tipo animais necrófagos que estavam ali na região. O que, na real, traz um nível de realismo nojento para a história, mas muito pragmático.
E é bem no meio desse pesadelo logístico que o general Twining e o coronel Blanchard precisam agir. Eles tinham que resolver a situação rápido. Imagina a cena, cara. Pedaços de nave voando pelo deserto, fazendeiros achando lixo alienígena, corpos sendo comidos por coiotes. Aí eles improvisam a famosa história de cobertura do balão meteorológico. A clássica desculpa do balão. Exato. E meses depois, em 24 de setembro daquele ano, o presidente Truman supostamente assina uma ordem executiva criando o tal do MJ-12. Uhum. Mas olha, eu preciso questionar a lógica desse documento com você. Pode falar. Porque eu sempre vi a criação do MJ-12 como uma força-tarefa de contenção de crises, só que montada totalmente de improviso, sabe? Num estado de pânico geral. Sim, faz sentido pensar assim. Então, como é que uma estrutura recém-criada consegue impor um sigilo tão perfeito sobre um evento que começou com destroços e fofoca se espalhando por uma cidade inteira? A gente não deveria ter tido vazamentos gigantescos na mesma semana? E o que é fascinante aqui é que a premissa dessa sua dúvida assume que o governo estava começando do zero. Tá, e não tava. Não estava. O Estado americano já possuía a máquina de acobertamento mais eficiente da história humana, que já tinha sido testada e validada. Ah, o Projeto Manhattan. Exatamente, o Projeto Manhattan. Para construir a bomba atômica durante a Segunda Guerra, dezenas de milhares de pessoas foram empregadas em cidades secretas. Cidades que nem existiam nos mapas, né? Cidades invisíveis. Então, eles não precisaram inventar roda para esconder destroços alienígenas. Eles só pegaram um protocolo de segurança nuclear que já estava pronto e colaram um novo rótulo em cima. A famosa compartimentalização extrema. Exato. O princípio de estar na base da necessidade de saber. Uhum. Num sistema desses, tipo o soldado que recolhe o metal no deserto, não tem ideia de para onde o caminhão vai. E o motorista não sabe o que está levando. Nem imagina. E o cientista lá no laboratório recebe só um pedacinho de metal sem saber de onde aquilo veio. Então o caos de Roswell foi rapidamente domado por essa burocracia militar. Porque eles sabiam fragmentar a informação. Isso. Fragmentar até a informação perder totalmente o sentido para quem não estivesse no topo da pirâmide. O MJ-12 era só a cereja do bolo de uma engrenagem que já rodava perfeita no alvorecer da Guerra Fria. Cara, faz muito sentido. A estrutura da paranoia já estava toda montada ali. Totalmente. Mas assim, Roswell, apesar de ser um marco histórico, foi basicamente uma sucata. O grupo MJ-12 precisava de muito mais do que só umas peças quebradas para entender aquela tecnologia, concorda? Com certeza. Eles precisavam de algo funcional. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho. Porque em março de 1948, só alguns meses depois, o cenário muda de forma drástica. O evento de Aztec. Sim, o radar militar em Hard Canyon, perto de Aztec, capta uma anomalia. E quando a equipe de recuperação chega lá, eles encontram o prêmio máximo. A nave quase intacta. Um disco voador com cerca de 30 metros de diâmetro. E o documento cita que o nível de integridade da nave era de 99,993%. É um nível de precisão absurdo para um relatório. Né? Praticamente um laboratório alienígena intocado e estacionado lá no deserto do Novo México. Só que aí a gente tem um problema. Porque a logística para esconder uma nave inteira de 30 metros é muito diferente de varrer uns pedacinhos de metal numa fazenda em Roswell. Ah, com certeza. Como eles fizeram? O documento descreve uma manobra de cobertura muito audaciosa. Os militares não podiam simplesmente isolar a área com tropas do exército e pronto. Ia chamar muita atenção. Iam perguntar o que estava acontecendo. Exato. Então eles disfarçaram os agentes e os especialistas de recuperação como uma equipe de uma empresa falsa de perfuração de petróleo. Genial! É uma tática clássica de contra-inteligência, sabe? Esconder algo gigante à vista de todo mundo, dando uma justificativa industrial e super barulhenta para aquela movimentação de maquinário pesado e para interdição do terreno. Mas, a fachada de perfuração de petróleo é só a embalagem do problema, né? Porque o conteúdo daquela nave, cara, ele desafia qualquer compreensão da época. Desafia a compreensão de hoje, imagina na década de 40. Sim. O casco era liso, não tinha parafuso, não tinha rebite, nenhuma porta aparente. E quando os cientistas finalmente conseguem entrar na nave, o que eles encontram é de enlouquecer. O que eles acharam lá dentro? Ausência absoluta de fiação elétrica. E os painéis de controle não tinham interruptores, não tinham botões,
tinha apenas uns moldes onde mãos de 3 ou 4 dedos se encaixariam. Sugerindo uma interface telepática. Exatamente, interface puramente telepática. E além disso, descobriram câmaras de suspensão criogênica lá dentro, contendo seres. E o relatório cita diretamente que o J. Robert Oppenheimer e o matemático John von Neumann estavam nessa equipe. Os maiores nomes da época. E aí eu volto para uma analogia que eu estava pensando. É literalmente como se você pegar um smartphone super moderno e entregar na mão de um ferreiro lá da Idade Média. Boa analogia. O ferreiro não entender nada. Pois é, o ferreiro sabe o que é metal. Ele até consegue quebrar a tela de vidro batendo ali, mas ele não tem o vocabulário conceitual para entender o que é um microchip. Muito menos, sei lá, o que é um Wi-Fi. Falta o conceito básico. E Oppenheimer era um gênio incontestável, claro. Mas a mente dele funcionava com base em fissão nuclear, física de partículas destrutiva. Como é que o governo esperava que um físico de armas compreendesse propulsão telepática? Parece um salto cego, um desespero. Mas se a gente conectar isso com o quadro geral, sabe? A presença do Oppenheimer e especialmente do von Neumann começa a fazer um sentido brutal. Como assim? O Oppenheimer estava ali porque o governo americano só sabia fazer uma única pergunta na época. Isso pode virar uma bomba? Exato. Eles queriam saber desesperadamente como a nave gerava energia, com o objetivo claro e óbvio de superar a União Soviética. Mas o John von Neumann, ele é a verdadeira chave desse quebra-cabeça. Por causa da matemática? Não só por isso. Ele não era apenas um matemático. Ele era o pai da arquitetura dos computadores modernos e um pioneiro na teoria dos jogos. Então ele compreendia sistemas lógicos muito complexos e o conceito de máquinas que processam informações. Ah, entendi. Então ele era o cara que poderia olhar para um painel alienígena sem botões e pensar na palavra interface. Exatamente. Enquanto o Oppenheimer olhava para o motor procurando fonte de energia, o von Neumann olhava para os moldes das mãos procurando o sistema operacional. Nossa, isso é brilhante. O governo sacou rápido que a nave não era só uma máquina mecânica, como um avião normal. Ela era, tipo, uma máquina biológica ou cibernética. Para aquele seu ferreiro entender o smartphone, ele ia precisar de um pioneiro da computação primitiva do lado dele. Uma equipe multidisciplinar extrema. Sim, e era um esforço carregado de muita urgência. Eles queriam traduzir magia em vantagem tática militar o mais rápido possível, antes que os soviéticos fizessem a mesma coisa. Uma corrida armamentista oculta bem no meio da Guerra Fria. Mas olha, a exploração de Aztec gerou uma coisa que nenhum daqueles cientistas estava preparado para catalogar. Os ocupantes. Isso. O relatório descreve que aquelas câmeras de suspensão criogênica não eram só sarcófagos chiques e super avançados. Não mesmo. Não está mais ali lidando com o motor de um carro espacial. Eles estão lidando com o motorista. É um momento exato em que os arquivos mudam o foco da engenharia para biologia exótica. E aí introduzem aquele termo clássico, o EB, ou entidade biológica extraterrestre. E a descrição biológica desse EB que foi reanimado é perturbadora, justamente por ser focada nessa eficiência extrema que você mencionou. O documento cita que esse adulto humanoide tinha uma anatomia muito bizarra para os nossos padrões. Bem diferente da nossa biologia. Total. Ele não possuía um trato gastrointestinal como o nosso. Nada de estômago ou intestinos processando alimentos sólidos, mastigação, nada disso. E como ele se alimentava? O ser supostamente ele absorvia nutrientes líquidos de forma direta através da pele. E por causa dessa absorção perfeita, ele não produzia excrementos sólidos. 0 fezes. Nossa, isso não é só uma curiosidade médica, né? Isso é um indício revolucionário sobre a evolução ou até o design genético dessa espécie. É um design quase fabricado, né? Sim. Um organismo que elimina a necessidade de mastigar, de digerir, separar resíduos e excretar fezes. É um organismo incrivelmente otimizado. É prático pra caramba. Se a gente pensar no desafio logístico, que é uma viagem espacial de longa duração, carregar comida e principalmente lidar com os dejetos dos astronautas é um dos maiores obstáculos da engenharia espacial humana. E eles resolveram isso na própria biologia. Exato. Esse EB representava uma biologia já totalmente resolvida para a vida entre as estrelas, o que assombrou os biólogos militares ali,
Não foi só a aparência física esquisita, mas o fato de que a biologia dele era funcionalmente muito superior à nossa. Uma máquina viva otimizada. E isso fica ainda mais evidente quando começam os interrogatórios com esse ser. O interrogatório deve ter sido surreal. O documento alega que o EB falava inglês perfeitamente. Inglês? Sim, embora com um sotaque mecânico ou estranho, diz lá. E ele também se comunicava telepaticamente. Mas o conteúdo, o que ele dizia nessa comunicação, é o que realmente transforma a leitura desse arquivo no negócio de outro mundo. Que ele disse para os militares? O EB afirma com a maior tranquilidade que a civilização dele já vinha à Terra há muito, muito tempo. E a grande revelação é que ele cita Nikola Tesla. O Tesla? Em que contexto? Ele diz que em 1899 o Tesla interceptou transmissões deles lá no laboratório do Colorado. E isso muda tudo, porque significa que eles não chegaram aqui por causa da bomba atômica do Oppenheimer. Eles já estavam observando a humanidade dar os primeiros passos na era da eletricidade. Nossa, muito antes do Projeto Manhattan. Muito antes. E a filosofia que o prisioneiro expõe ali para os generais é de uma condescendência, assim, esmagadora. Como assim condescendência? Ele explicou que a civilização dele era tão antiga e avançada que eles já tinham superado a necessidade de leis escritas ou tribunais. Eles visitavam a Terra simplesmente para, nas palavras dele, trazer as crianças. E as crianças, no caso, somos nós. Nós somos as crianças. Isso. A humanidade foi descrita por ele como uma espécie incrivelmente violenta, primitiva, altamente letal, que de repente tinha encontrado uma caixa de fósforos. E essa caixa de fósforos era energia nuclear. É a velha analogia do jardim de infância. Exatamente isso. É como um grupo de adultos super diplomados entrando num jardim de infância onde os aluninhos de 5 anos acharam dinamite e estão amarrando uns nos outros. Com uma visão bem humilhante para o ego militar, né? Muito. Mas olha, eu leio isso e eu sinto um certo incômodo lógico com esse relato. Por quê? O que não se encaixa? Pensa bem, o EBT parece ali um monge iluminado falando de paz cósmica e evolução espiritual. Mas a realidade prática é que ele está preso numa base militar, sendo dissecado metaforicamente por cientistas e generais paranoicos. Fato. O documento não levanta suspeita em momento nenhum de que esse discurso pacifista e super condescendente pudesse ser só uma manipulação psicológica tática. Afinal, ele é um prisioneiro de guerra tentando não ser torturado, concorda? E bom, isso levanta uma questão muito importante, que é exatamente esse abismo psicológico imenso entre o Webb e os militares americanos. Explica melhor. O relatório, ele meio que transborda o desconforto dos interrogadores. Havia uma ironia profunda ali dentro daquela base militar secreta. De um lado, você tinha engenheiros suando frio para tentar transformar a nave alienígena numa arma de destruição em massa para usar contra a Rússia. A mentalidade de guerra. E enquanto isso, na sala bem ali do lado, a inteligência extraterrestre olhava nos olhos de generais super condecorados e dizia, tipo, vocês são apenas selvagens brincando com fogo. Um tapa na cara. A verdadeira ameaça para o governo, que está muito bem documentada naquelas entrelinhas, não era uma ameaça física, não era um raio laser espacial, era uma ameaça existencial. O discurso do EBD desintegrou completamente o ego dos Estados Unidos. Porque eles estavam no auge do poder, né? Exato! O alienígena não reconhecia patentes militares, não respeitava o nosso conceito de nação ou fronteira e via a nossa sociedade inteira como uma grande falha de caráter em escala global. Nossa, cara. Imagina isso para militares que tinham acabado de vencer a Alemanha nazista. Eles detinham o monopólio inicial do átomo, eles se achavam os donos do mundo. E de repente são chamados de crianças perigosas. Ser reduzido a criança perigosa era um ataque psicológico insuportável para eles. Eles não sabiam nem avaliar se o EBD era de fato um messias pacífico do espaço ou simplesmente o melhor espião do universo aplicando uma guerra psicológica impecável contra eles. E essa quebra absurda de ego forçou o governo a dar um próximo passo que beira o delírio. O interrogatório deixou claro para eles que a gente não estava lidando só com os ETs perdidos que bateram carro no nosso planeta, sabe? Era algo muito maior. Estávamos lidando com um ecossistema estelar super complexo e organizado.
E o que a burocracia governamental faz quando encontra um ecossistema complexo? Tenta controlar. Ela tenta etiquetar, colocar em pastas e regular. O arquivo da DIA detalha a criação de uma taxonomia cósmica simplesmente bizarra. A velha necessidade humana de formalizar o indescritível, né? Eles começaram a catalogar as espécies do universo em planilhas. Sim. E a lista é tipo algo que saiu direto de um pesadelo de ficção científica. Primeiro, os arquivos categorizam os chamados greys, ou cinzentos. Os clássicos de olhos grandes. Eles mesmos. Mas eles não são descritos ali como uma espécie independente com cultura própria e tudo mais. O documento trata eles como meros clones genéticos. Ah, ferramentas biológicas. Isso, formas de vida artificiais, fabricadas em massa. Uma verdadeira classe operária cósmica sem livre-arbítrio nenhum e sem a capacidade de reprodução. Eles foram desenhados especificamente para pilotar naves e fazer todo o trabalho pesado. Escravos biológicos, praticamente. Basicamente. E aí, do outro extremo do espectro, a burocracia militar americana tenta descrever as entidades transmórficas. Transmórficas? Seres que evoluíram para muito além da matéria biológica tangível. São entidades de pura energia, não atreladas a uma forma física permanente. É nesse ponto que a documentação atinge, sim, o pico do absurdo. Como não atingiria, né? Pensa bem. Imagina um burocrata do Pentágono, lá em 1949, sentado numa mesa tentando preencher um formulário padronizado do governo sobre um ser de energia que pode, sei lá, atravessar paredes de chumbo. Formulário tipo estado físico, energia. Exato! A mente institucional simplesmente não consegue processar entidades divinas ou cósmicas. Ela precisa urgentemente converter isso em problemas administrativos que cabem num papel. E aí a gente para e pensa, então, o que tudo isso significa na prática? Porque o ápice desse delírio administrativo todo é o registro de que o tal do MJ-12 elaborou um tratado diplomático secreto com essas entidades de pura energia. Um tratado assinado. Sim, o documento menciona que os Estados Unidos ofereceriam os chamados santuários para eles dentro de bases militares subterrâneas do nosso planeta. Eles prometeram providenciar acomodações confortáveis e logística para os visitantes alienígenas. Tudo devidamente regulamentado. E em troca de quê? Em troca da garantia de que eles se manteriam escondidos do público civil. Que piada. É uma barganha muito cômica. É como tentar estabelecer, pensa comigo, uma reserva ambiental, mas no cenário bizarro em que nós somos os macacos silvestres da floresta, oferecendo uma clareirinha para os biólogos modernos armarem umas barracas de pesquisa. E a gente acha que está ditando as regras de convivência. A gente se achando o dono do pedaço. Exato. E a provocação óbvia que fica gritando quando você lê o documento qual era a alavancagem de poder real que os Estados Unidos acreditavam ter numa negociação dessas? Como é que você força uma entidade de energia transmórfica que atravessa paredes a assinar um contrato e, respeitar o limite de uma cerca de arame farpado? A alavancagem era absolutamente nula. E sabe de uma coisa? Eles provavelmente sabiam disso no fundo da alma. Sério? Mas por que fazer o tratado, então? Porque a redação de um tratado formal ali reflete puramente o pânico governamental. A mente de um general militar opera sob regras, fronteiras, protocolos e tratados de rendição. Era o que eles conheciam. O conforto da papelada. Sim. Quando MJ-12 foi confrontado com o impensável, de verdade, tecnologias que distorcem a física, biologia que não come nem envelhece, energia que viaja brincando entre sistemas solares. A única defesa psicológica disponível para eles era o jargão jurídico. Eles se esconderam atrás dos contratos. Criar um tratado era como abraçar um cobertorzinho de segurança num quarto escuro. Isso mantinha a ilusão de controle deles. Se tem um papel timbrado, assinado e regras ali redigidas no papel, então, teoricamente, na cabeça deles, o governo dos Estados Unidos ainda importava no universo. Ainda era uma autoridade soberana. A papelada ali era só o escudo que eles usaram para simplesmente não enlouquecer diante da própria insignificância cósmica deles. Um cobertor de segurança carimbado com o selo Leia e Destrua. Exato. E olha, independentemente da conclusão que quem está acompanhando a gente tire,
sobre a veracidade literal dessas páginas vazadas, se elas representam eventos que aconteceram de verdade, ou se são apenas um gigantesco teatro de sombras inventado para confundir espiões soviéticos na época. O impacto do que elas revelam sobre nós é inegável. São o retrato da nossa mente. Totalmente. Elas funcionam como um espelho escuro. Refletem a ansiedade brutal da própria humanidade diante do nosso potencial de destruição. E mostra nossa aversão visceral a perder o controle no tabuleiro do universo. A mente, 30 metros ou 31. Não são os dados técnicos que importam. Não mesmo. A lição está em reconhecer como as nossas estruturas de poder, nossa paixão moderna e doentia pelo sigilo de Estado e a arquitetura da inteligência governamental em si podem ter sido todas forjadas pelo medo absoluto do desconhecido. O medo dita as regras. Dita. E a importância de investigar e discutir esses documentos é exatamente para fortalecer o pensamento crítico de quem escuta. Desmistificar a autoridade, né? Isso. É entender de vez como governos, independente do país, reagem a choques absurdos de realidade. E perceber que muitas e muitas vezes o sigilo excessivo mascara muito mais o pânico generalizado e a incompetência do que um domínio absoluto e frio de uma situação. E, bom, isso nos leva de forma bem natural à reflexão final desse nosso mergulho nos arquivos de hoje. Eu quero deixar uma coisa para ficar ecoando na mente de quem está ouvindo após a gente desligar aqui. Qual seria a reflexão? Os documentos sugerem que, lá na década de 40, o Webeb prisioneiro nos olhou de cima, classificando toda a humanidade como apenas crianças perigosas, porque a gente tinha acabado de construir armas nucleares que a gente mal entendia. A gente estava brincando de jogar fogo no berçário. Éramos macacos com granadas. Mas avança o relógio de 47 para os dias atuais. Para considerar por um segundo o que a gente se tornou hoje. Hoje a gente tem inteligência artificial generativa que está começando a redesenhar as próprias regras da nossa realidade e da verdade. Tem razão. E drones? Drones e sistemas de armas autônomas que decidem quem vive e quem morre baseados em algoritmos. E uma hiperconectividade global que é capaz de polarizar e colapsar sociedades inteiras com desinformação em questão de horas. A tecnologia mudou, mas o comportamento? Pois é. Se aquela mesma civilização transmórfica de 1940 estiver de volta, ou se nunca tiver ido embora, e estiver avaliando a gente hoje, qual é o veredito? Será que eles olham para os nossos avanços e concluem que, ok, nós finalmente crescemos o suficiente para sentar à mesa com os adultos do universo? Eu não teria tanta certeza disso. Ou será que o nosso pequeno jardim de infância simplesmente ganhou armas muito mais silenciosas, complexas e mortais, o que transformaria a humanidade numa ameaça terminal, uma anomalia que de repente exigiria uma intervenção direta deles, algo que nem o Pentágono, com toda a sua burocracia, conseguiria esconder debaixo de um balão meteorológico?